temporada começa amanhã, o Flamengo pega o Cuiabá fora de casa e foi exatamente contra o Cuiabá, no ano passado, que o Felipe Luiz se despediu como jogador. O tempo no futebol tem velocidades diferentes. O menino que se apaixonou na infância pelo time de coração do avô precisou viver toda uma vida como jogador até encerrar a carreira no Flamengo, ao lado dos filhos. No dia 3 de dezembro de 2023, Felipe Luiz pendurou as chuteiras num jogo entre Flamengo e Cuiabá. Nem bem tinha parado de jogar e já parecia um menino de novo, ansioso pelo que estava por vir. Aqui é onde o treinador da coletiva? Aqui? É aqui. De lá pra cá, menos de um ano se passou e o Felipe Luiz vai ter pela frente o Cuiabá de novo. Só que amanhã como técnico do Flamengo. O Felipe Luiz completou 10 meses como treinador de futebol. Uma carreira curta, mas ao mesmo tempo vitoriosa. E não somente pelo recente título da Copa do Brasil, mas também pelas conquistas nas divisões de base do Flamengo. Em janeiro, assumiu o comando do time sub-17 do clube. Eu pensei, poxa, eu vou começar a carreira solo. Não estou preparado para começar no profissional, porque ninguém tá, eu nunca fui treinador na minha vida, né? Em junho veio o primeiro título, campeão da Copa Rio Sub-17 contra o Vasco em São Januário. Incrível, pai, mas eu fiquei mais feliz hoje, chegou muito jogando incrível, nunca mais vi. Logo em seguida assumiu a equipe Sub-20 e em agosto conquistou o Mundial da categoria. Vitória de virada sobre o Olympiacos da Grécia no Maracanã. Olympiacos 1! Demais o Flamengo! Felipe Luiz na correria! Agora eu tenho que conquistar o carinho dessa torcida do outro lado, né, como treinador. E hoje foi um passo assim importante para isso, para se algum dia no futuro, né, eu vir a treinar o Flamengo, então tá o mais preparado possível, né? Um mês depois dessa entrevista, Tite foi demitido e o Felipe Luiz foi anunciado como técnico do time profissional, com a sensação de que tudo estava acontecendo bem rápido. O que eu vivi nesses últimos 2 ou 3 dias foram 7 anos da minha vida, mais ou menos. O tempo voa. Na 9ª partida como treinador, veio o título da Copa do Brasil. Amanhã, no reencontro com o Cuiabá, na Arena Pantanal, o Felipe Luiz não vai ter o Gabigol à disposição. O atacante segue afastado pela diretoria. Vida de treinador é lidar com esse tipo de problema e buscar as soluções. O que não mudou em relação aos tempos de jogador foi a obstinação. Eu quero ganhar porque a única coisa que vai manter no cargo aqui é ganhar. Para o Flamengo, joga amanhã contra o Cuiabá e aí sem o Gabigol que ficou sozinho no Rio de Janeiro. É isso, não é, Cícero? É verdade, Bruno. O Gabigol continua afastado pela direção rubro-negra, não foi relacionado e não está viajando para Cuiabá para esse jogo, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 7 da noite, na Arena Pantanal, o Flamengo é o 4º colocado, está no G4 com 59 pontos ganhos. Tudo isso, desse afastamento, ainda por conta dos incidentes logo após o Flamengo conquistar a Copa do Brasil na Arena MRV em Belo Horizonte, quando o Gabigol, ele acabou dizendo que estava fora do Flamengo no ano que vem. E aí foi afastado, não jogou contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, foi o primeiro jogo de afastamento e agora este segundo jogo. Havia uma expectativa, já que ele está treinando normalmente com os companheiros no CT Ninho do Urubu, de ele ser relacionado para este jogo contra o Cuiabá. Mas isso acabou não acontecendo, né? Então, a informação que a gente tem é que já houve uma aproximação no sábado, uma conversa de cerca de 30 minutos lá no CT entre o Gabigol e o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol. Ele já está reintegrado, mas a tendência é que ele deva voltar só na 35ª rodada. O outro jogo do Flamengo, que será contra o Fortaleza, no estádio Castelão, em Fortaleza, terça-feira, dia 26 de novembro. Sem o Gabigol, sem o Plata, que está jogando pela seleção do Equador, estará jogando esta noite, e sem o Bruno Henrique, que está suspenso, o Flamengo está tentando um efeito, já pediu um efeito suspensivo no STJD, ele acabou pegando 2 jogos de suspensão, tem que cumprir o segundo nesse jogo contra o Cuiabá. Aí o Flamengo teria para comando do ataque 2 opções. O Lohan, garoto muito bom,
mas que não vem jogando ultimamente com frequência, e o Felipe Tereza, que é um garoto também promissor da base. O Flamengo deve ter o desfalque aí de 4 jogadores, desfalques de 4 jogadores que estão nessa data FIFA jogando por suas seleções. Na seleção do Brasil contra o Uruguai em Salvador, o Gerson, meia, e o Léo Ortiz, zagueiro. O Gonzalo Plata, como falei, na seleção do Equador contra a Colômbia em Barranquilha, e o Varela, lateral direito do Uruguai, que estará ali relacionado, talvez no banco ou de saída contra o Brasil. Vamos aguardar então, situação complicada essa do Gabigol. Será que ele vai voltar ainda nesse Campeonato Brasileiro? Fica essa pergunta no ar. Voltamos aos estúdios. Pois é, né, Cícero? Você já volta pra gente falar do Botafogo, mas é isso, né? Jogando ou não jogando, ele é sempre assunto. E aí, Dom, que é a melhor escolha que o Flamengo fez? Eu O que você acha? Eu lamento profundamente, né? Porque é o fim de uma passagem de um dos grandes ídolos de um grande time dos últimos anos no futebol brasileiro. Não só pelos títulos conquistados, mas pela relação com o torcedor. E acabar dessa forma, ainda mais pelos dois lados, eu digo. Assim, acho que a condução da diretoria nessa reta final não foi das melhores. Assim como as próprias atitudes do Gabigol, acho que são criticáveis. Então, assim, eu lamento pelos dois lados, até porque quem acaba sentindo mais é o torcedor. Sim. Ainda que a última imagem é o título da Copa do Brasil, com os 2 gols do jogo de ida, mas era algo que acho que poderia ser contornado de uma forma muito melhor. O que você acha, Marra? Porque agora, cada jogo, a gente vai ficar... E aí, o Gabigol vai ser... está relacionado, não está? O que vai fazer o Felipe Luiz? Eu acho que esse livro estava fechado e ele está aberto de novo. Acho que do jeito que foram as coisas na Arena MRV, parecia que ali, ó, fechou o livro, nada mais. Só que como é um processo eleitoral, como até ontem a ESPN mostrou o debate, como o Gabigol é muito grande, como o Gabigol ele se manifesta, e ele é bom se manifestando também, eu acho que ainda a coisa está meio assim, vamos esperar os próximos passos, mas eu não vejo que está acabado. Tem uma reaproximação, o clube, ele, eu acho que o Gabigol pode ainda fazer alguma coisa esse ano. Ainda nesse ano? Eu acho que sim. E aí eu vejo em jogos em casa. Eu acho que já seria melhor fechar esse livro de uma vez, vocês não acham? Mas já tá fechado. Então, por que foi reabrir? Eu acho que nesse sentido talvez tenha faltado para a direção do Flamengo tomar essa atitude logo. Claro que tem esse processo eleitoral e essa não é uma escolha fácil, não é? Pra lá de difícil. Mas eu não concordo muito com essa história de que, não, foi mal conduzido das suas partes. A história, ela só se complicou por causa do Gabigol. Se o Gabigol tivesse mantido o profissionalismo dele, como outros jogadores dessa geração mantiveram esse profissionalismo ali, né, feito, ele sairia como ídolo. O Felipe Luiz não tá aí como ídolo. O Arrascaeta não tá aí como ídolo. O Bruno Henrique não tá aí como ídolo. O Diego Ribas não se aposentou como ídolo. Por que com o Gabigol foi diferente? Foi por culpa dele. Concordo. O que eu sinto falta mais de um posicionamento mais claro em relação à diretoria depois do momento. Né? O Felipe Luiz falou de um possível atrito que teve, e aí ele falou, olha, é uma decisão da diretoria. É verdade. Então acho que faltou uma clareza maior da diretoria nesse posicionamento. Então é isso que eu questiono em relação à condução deles. Mas que, de fato, o Gabigol deixou a desejar nas atitudes, inclusive lá na própria final da Copa do Brasil, mas ao longo de toda a temporada. E isso acho que é E em inquestionável. algum momento no campo também, né? Ele ficou Também. um tempão sem jogar bem. É claro que é muito difícil você tomar uma atitude dessa com um cara do tamanho do Gabigol. Concordo. Mas é isso, né, Marra? São 2 anos de um desempenho ruim em campo e de desrespeito ao clube, ao Flamengo, à torcida do Flamengo. Não, e na parte administrativa, na relação de vínculo de emprego, Exato. o Flamengo pagou tudo, né? O Flamengo estava sempre fazendo a parte dele. Eu concordo que, assim, é que tem mais coisas dentro da relação, né? A vida, muitas vezes, é um teste de limite, né? Sim. E o Gabigol foi testando o limite e o Flamengo não foi colocando limite durante muito tempo. E aí, assim, as coisas estavam dando certo. Até que vem o Pedro arrebentando, o Gabigol perde espaço e não foi dado limite ainda. Então, assim, no teste de limite, ele já era grande, gigante, ele mostrou fragilidades também da direção. Você vê, esse limite, por exemplo, ele foi testado no Palmeiras por um cara do mesmo tamanho, que é o Dudu. E o Dudu nunca desrespeitou publicamente a direção do Palmeiras como o Gabigol fez, né, com a direção do Flamengo. Mas ao deixar em dúvida o seu futuro no clube, o que a presidente do Palmeiras fez? Tchau, pode ir embora. Sim.
E ali a hierarquia foi respeitada. Porque o que o Dudu precisou fazer? Voltou quietinho. Tá lá, né? Se entendeu com a comissão técnica, se entendeu com a direção. E pode ainda ser muito importante pro clube. Essa hierarquia que a gente viu no Palmeiras, no Flamengo, a gente não viu. Né? Nem do jogador respeitar, nem da direção do clube saber se impor. E quem mais testou isso foi o Gabigol. Foi o Gabigol. A gente não deve saber de muita coisa, né? A gente não sabe de muita coisa. Sabe de muita coisa. Certamente. Mas quem ficou mais exposto várias vezes e que se expôs várias vezes foi o Gabigol. E aí é o que o Doug falou e o que a gente fala sempre, né? A gente lamenta porque é uma história maravilhosa. Sim. Uma das páginas mais incríveis da história do Flamengo foi escrita por esse jogador. Dava pra terminar de forma bem diferente. Não era pedir muito, né? Era pra terminar. Bom, quem sabe com essa página que ainda tá aberta, como o Marra falou. Sim, mas o capítulo passado era bem mais bonito, né? Era mais bonito. Olá, Rodrigo. Olha, só tenho uma coisa para dizer. É uma esculhambação total o Flamengo. Porque qual é o sentido, me expliquem, por favor, quem tiver um mínimo de raciocínio, qual é o sentido de você afastar ele por mais um jogo, mas dizendo já que ele vai jogar contra o Fortaleza? Gente, não faz o menor sentido. Ou você afasta o jogador de vez, diz assim, olha aqui, ó, nós consideramos que o que ele falou no dia da conquista da Copa do Brasil foi inadequado, foi ofensivo à diretoria, nós o consideramos um indisciplinado e ele está afastado. Vai ficar cumprindo o contrato até o final e no final do contrato vai embora. Isso é uma atitude. Você pode até concordar. Diz assim, olha, tudo bem, realmente foi uma coisa meio sem sentido, né? Saiu soltando flechas para todos os lados. Ok, isso é uma decisão. Agora, afastar por um jogo. Não, quem sabe volta no outro. Voltou a treinar. Ah, não, treinou, mas não vai jogar o próximo. Ainda está afastado. Provavelmente... Gente, isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Eu acho só o seguinte. Gabriel tem que ir embora? Tem. Acho que o tempo do Gabriel já passou. Mas quem teria que ir embora muito mais cedo, antes, é o Marcos Braz. Eu nunca vi tanta incompetência para dirigir um departamento de futebol como é a do Marcos Braz. É inacreditável. Beira o ridículo. Rodrigo, o Gabigol... foi uma semana intensa, né? O Gabigol e o Marcos Braz conversaram ali no sábado para tentar começar a parar aí essas arestas, tentar ver se ele de fato ia voltar. A conversa foi considerada positiva, mas ele ainda não volta. Você acha que a diretoria acertou na condução aí desse caso? Bem-vindo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Renato. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Acho que a diretoria acertou naquele momento que tinha afastado ele, já visto que entendia que tinha vários motivos, né? A gente já contou a história aqui durante a semana, não foi só a entrevista, ele teve casos ali com o Felipe Luiz de respeito, que foi uma versão da diretoria mais comprovada por outras fontes, só eu tive 2 pessoas comprovadas de fontes do que aconteceu lá, aquela coisa dele ficar debochando do Felipe, dele ter ficado irritado no intervalo da final, posteriormente dele ter falado um palavrão lá quando estavam tentando comemorar tudo com o Felipe, isso aí foi tudo fato. Inclusive, na entrevista do Felipe, se a gente for lembrar, ele fala, tem um incidente, né, um episódio na final, ele confirma que teve alguma coisa. Se a diretoria entendia que aquilo ali, mais a desconexão do Gabriel ao final, dizendo que já estava indo embora, era suficiente para afastá-lo, não vejo motivo por que mudar a decisão. Nisso eu concordo com o Renato. Se aquilo, todos esses fatos eram, já não existe mais clima, tá atrapalhando a harmonia, quer dizer, estava atrapalhando a harmonia do time até terça-feira, e aí agora não está mais atrapalhando, porque ele pode voltar no jogo seguinte. Então, não vi o sentido. Eu achei que lá atrás, quando teve o afastamento, foi algo que fazia sentido, tinha fatos, e mesmo a gente, antes desses fatos, se você lembrar, a gente discutiu aqui, eu e o Renato defendíamos que ele já não tinha que jogar mais no Flamengo, porque ele estava desconectado do clube, e não tinha nem nada a ver com a gente, nem sabia que tinha acontecido no intervalo ali do jogo. E várias outras pessoas têm a mesma opinião, porque ele já tinha se desconectado do clube. Então, assim, eu acho que já não faz mais sentido o Gabriel jogar. Se tem alguma coisa ali, um jogo de despedida, vai lá e tem uma homenagem, não precisa nem ser jogo de despedida, mas vai lá e ele aparece dentro do campo. Tem que ver se a torcida quer isso aí, porque ele esteve lá no campo e foi ignorado, né? Ninguém se manifestou, não é uma coisa que teve uma aclamação, tinha algumas bandeiras ali, mas não teve essa aclamação. Então, assim, se havia todos aqueles motivos postos para o afastamento dele, desconexão com o clube, os episódios de desrespeito ao Felipe Luiz,
o que foi colocado ali como questão de harmonia do grupo, se havia tudo aquilo, então não mudou nada. O que ele conversou com o Marcos Braz. Então, na minha opinião, o que está sendo tomado agora, essa possibilidade dele voltar, é só uma tentativa política da diretoria para não trazer para si o desgaste que é o afastamento do Gabriel. Porque teve o apoio de boa parte da torcida, mas teve uma boa parte da torcida que ficou contra, ficou uma divisão, né? Se a gente olhar as manifestações aí, rede social e tal, foi meio dividido. Então, está tentando se amenizar esse desgaste. É a única explicação que eu vejo, porque racionalmente não faz o menor sentido você, depois de constatar todos aqueles fatos, você trazer o Gabriel de volta. Deixa ele treinando, não é para ficar afastado do grupo, até porque isso tem questões jurídicas, mas deixa ele treinando. E o que acrescenta o Gabriel jogar? Tem muitos desfalques. De fato, tem muitos desfalques. Esse final, o Flamengo tem que ter um desempenho decente, digno, acabar bem o Campeonato Brasileiro com o melhor possível, mas pensando já no ano que vem, o Gabriel já é passado. Não tem mais nada para pensar nele em relação ao ano que vem. Então ele vai fazer o quê em campo? De repente faz um gol, sabe? Se é para fazer uma homenagem, deixa um jogo que seja ali no Maracanã, e chega em um determinado momento, ele entra em campo, a torcida o aclama e tá tudo bem. Agora, essa volta aí me parece só uma questão política. Eu acho que havia uma expectativa da diretoria se pronunciar depois do jogo contra o Atlético Mineiro, porque o Felipe Luiz entra na coletiva e aí a assessoria avisa, ele só vai fazer um pronunciamento sobre o Gabriel e depois não vai mais falar sobre isso. E aí é um pronunciamento que eu vejo um pouco... Ele não quis se indispor também com nenhuma das partes, não quis tomar um lado ali na situação também, deixou o assunto com a diretoria e falou, quando o Marcos Braz quiser falar sobre o assunto, ele vai falar. E aí o Marcos Braz não passou pela zona mista do Maracanã, não se pronunciou, ninguém da diretoria falou até o momento com os repórteres, né, sobre esse assunto. Então havia expectativa, vamos ver se no próximo jogo no Maracanã, ou nesse jogo contra o Cuiabá, se o Marcos Braz estiver lá e quiser falar com a imprensa que estiver lá, também eles vão se pronunciar. Eu sinto um pouco de falta de um pronunciamento pessoal, né, do Marcos Braz que está lidando com a situação. O Gabigol, por exemplo, deixou ali o lado dele, emitiu uma nota oficial, disse que ia na torcida, acabou não indo, né, por uma questão de segurança também, foi só pro jogo, ficou no camarote ali dele, viu uma parte do jogo. Inclusive, eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei um pouco esquisito um jogador afastado estar no gramado, né, acompanhando o aquecimento e tal. Isso pra mim não tem muito cabimento, assim, o jogador que é afastado pela diretoria. Né, você diz, super rubro-negro, saiu com 30 minutos de segundo tempo. Então foi pra lá pra fazer teatro, né? Vamos ser sinceros, né? Ele foi pra lá pra fazer teatro. Ele sequer assistiu até o fim do jogo, né? O jogo dos companheiros dele lá, ele ainda tá no time, enfim. Uhum. Eu tava esperando a chegada dele, ele chegou um pouco mais atrasado do que ele tava esperando, demorou pra chegar, normal o trânsito. E aí ele chega e vai direto pro campo. Vai pro campo, depois ele entra no vestiário pra participar ali da reza e tudo mais. O Arrascaeta também tava nesse jogo, a Arrascaeta até fica ali pra reta final, pro finalzinho, né, do jogo e tal. E depois ele vai embora, assim, mas um jogador afastado, estar no gramado, participar do dia a dia, isso tira um pouco esse discurso da harmonia, né, Renato? Como é que se mantém a harmonia se o jogador vai participar normalmente da cerimônia do jogo? Ele só não entrou em campo, mas tudo que acontece ali é como se ele estivesse junto com os lesionados, que ficam ali fora esperando. E ainda foi com a camisa 10, né? Que é outra provocação. Mas era a 10 do Zico de antigamente. Não interessa. A 10 foi tomada do Gabriel a partir daquelas lambanças todas que ele fez com a camisa do Corinthians, etc. Então, ele ainda fez questão de botar a camisa 10 para afrontar. Eu não entendo, é o seguinte, gente. O Departamento de Futebol do Flamengo comete repetidos erros e nada acontece. Nada acontece. Agora o Landim está preocupado com a eleição. Então, um dia ele acha que afastar o Gabriel vai dar mais voto. Aí, 2 dias depois, alguém diz para ele, olha, você vai perder voto. Aí ele diz assim, não, Marcos Braz, vai lá e conversa. Aí o Marcos Braz vai lá e conversa assim, não, aparamos as arestas. Então, o que supõe? Aparou as arestas? Então ele vai voltar a jogar. Não, mas no próximo jogo, não. Aí depois surge uma versão que o Mauro veiculou, que é que, não, ele vai para Cuiabá porque ele não vai ficar de folga no Rio. Pois já voltou para ficar de folga no Rio. Agora ele vai para Fortaleza. Gente, é um caos. O Flamengo, hoje em dia, porque são aquelas coisas assim, Papai do Céu é meio Flamengo, né? São Judas é Flamengo, São Judas de Tadeu, né? Porque o Flamengo não fez nada
para ganhar essa Copa do Brasil. Ele botou o Felipe Luiz porque não tinha outra solução e o Felipe Luiz resolveu, do nada, conseguir ganhar. Como aconteceu com o Dorival lá atrás, que foi trazido para fugir do rebaixamento e ganhou uma Copa do Brasil e da Libertadores. E mesmo assim, no final do ano, não teve o contrato renovado. Gente, é um caos absoluto. O desempenho do Departamento de Futebol do Flamengo é caótico, parece um hospício. O Marcos Braz, depois da conversa com o Gabigol, ele tinha a obrigação de conversar com a imprensa. Olha, tive com o Gabriel, ele entendeu que aquilo lá que ele fez não foi legal, nós também, enfim, dá explicações, não. Aí fica se sabendo por outros que ele deve voltar. Aí daqui a pouco, não vai voltar mais, vai voltar só no jogo com Fortaleza. Gente, é um circo ou é um clube de futebol? Parece um circo. A qualquer momento vai entrar a mulher barbada, vai entrar o elefante, vai entrar o anãozinho, porque é o que está faltando só para o Flamengo virar um circo. É como dizia, né? Se cobrir, vira circo, se cercar, vira hospício. É o que está o Flamengo hoje em dia. Não há explicação para essa situação do Gabriel. Ou você afasta de vez, que é uma atitude, ou você suspende, vai lá, suspendeu um jogo, ok, por causa da declaração que foi considerada ofensiva. Mas vai continuar jogando. Então vai continuar jogando. Não, suspendeu um jogo, mas o próximo também não vai jogar, então já suspendeu 2. Ah, mas é possível vir no terceiro. Então, Renato, mesmo voltar, pensa bem, a alegação da nota oficial foi a harmonia do grupo. Então, pois é. O que uma conversa do Marcos Braz com o Gabigol vai resolver a harmonia do grupo? A não ser que tenha todos os jogadores em volta e todo mundo dizendo agora amamos de novo o Gabriel, entendeu? Eu não estou defendendo. A harmonia era só com o Marcos Braz? Então, eu não estou defendendo a volta do Gabriel. Eu estou defendendo um mínimo de coerência no meio dessa loucura toda. Não teve coerência nessa decisão. É uma loucura total. Ele está conseguindo não ter coerência no meio da não coerência. Ele está pior, entendeu? Porque eu acho o seguinte, afastou ou não afastou é uma decisão. A gente pode concordar ou não. Eu teria afastado e fim de papo. Tchau. Gabriel, vai treinar lá, mas você não vai mais jogar. Você não veste mais a camisa do Flamengo. Ok, ponto final. Não, aí a primeira é afastamento, aí tem a conversa, aí pode voltar, vai ser castigado para não ficar no Rio de final de semana, mas não, já vai ficar no Rio de final de semana, aí no próximo jogo em Fortaleza. Gente, é uma coisa de maluco, sinceramente, é uma coisa de maluco. Não? E o pior disso tudo é que envolvem, no meio desta confusão toda, o pobre do Felipe Luiz. O Felipe Luiz está sendo ali... Será que alguém ouviu o Felipe Luiz? Duvido que tenha ouvido o Felipe Luiz. Como o próprio Felipe Luiz disse, isso é uma decisão da diretoria. Houve um incidente, sim, mas é decisão da diretoria. E a diretoria é esse caos que a gente está aí. Ainda bem para o Flamengo que ele não vai disputar mais nada, que ele vai jogar 5 jogos, que, como você mesmo disse, tem que ter um final digno, e eu acredito que terá, porque esse time, essa maneira de jogar do Felipe Luiz é uma maneira que agrada o elenco, que agrada a torcida, que agrada todo mundo. Mas, pô, no meio desse caos todo, o Gabriel, de novo, pelo amor de Deus. Ô, Renato, vou discordar de você de uma coisa. Você falou assim, o Flamengo não fez nada para ganhar a Copa do Brasil. Não fez mesmo. Então, eu vou discordar no seguinte. Primeiro, que os jogadores são o Flamengo também. E eles fizeram muito, né? Ganharam de todos os times. Não, mas quando eu digo Flamengo, eu digo a diretoria de futebol do Flamengo. E a diretoria, e aí eu vou pontuar, fazendo todas as críticas, concordando com tudo da questão da coerência aqui que você pontuou. O Gonzalo Plata, que fez o gol na final, foi contratado no meio do ano, atrasado, e a gente pode toda discutir essas questões aqui, foi uma contratação de meio de ano. Teve a montagem desse time, e mesmo a escolha do Felipe Luiz, embora pós-Tite, que foi a escolha do início da temporada e tal, foram decisões da diretoria do departamento de futebol, mais diretoria em cima e tal. Então, tem erros, e a gente também tem que reconhecer que tem ali acertos, que eu acho que são postos aí, ganhou também por causa, no meio desses erros e acertos. Concordo que o planejamento não foi ideal, se a gente considerar, acabou demorando a contratar, isso comprometeu, principalmente o Campeonato Brasileiro, eu acho que foi esse o principal erro do ano, né? Chegou ali num determinado momento, não priorizou o brasileiro, quando era líder, e demorou a contratar, e isso só foi ter efeito, de fato, na Copa do Brasil, porque no brasileiro o campeonato acabou sendo perdido nesse período de atraso, né? Mas eu acho que tem um efeito, sim, ali de algumas contratações e dessa troca de técnico. Essas aí são informações do Flamengo, que joga amanhã contra o Cuiabá, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Restam 5 rodadas, 5 partidas para terminar essa temporada de 2024.
Uma temporada que o Flamengo fecha com chave de ouro, conquistou recentemente o título da Copa do Brasil, o que salva, né, essa temporada aí do Flamengo, né, com a conquista desse título da Copa do Brasil. Do Brasileiro, o Flamengo mínima, né, a chance ali de título, praticamente zerada a chance de título, e vai fazer aí essas 5 partidas, cumprir tabela e já começar também, logo mais começar o planejamento para o ano de 2025. Muito provavelmente vai chegar reforços para essa próxima temporada. Com a saída do Gabigol, o Flamengo vai ter que ir atrás de um novo centroavante para ser o substituto do Gabigol. O Pedro só volta no meio do ano que vem, então o Flamengo tem que buscar aí esse substituto, né, para o Gabigol. Tem que ir atrás de um novo jogador aí no mercado. Surgem, né, vários nomes aí como provável reforço do Flamengo. Já surgiu o nome do Vitor Roque, Arthur Cabral, outros nomes também que surgiram aí no Flamengo como possível reforço, possível substituto do Gabigol. A verdade é que o Flamengo, né, vai ter que contratar, sim, tem que ir atrás de um novo atacante, o centroavante, né, para fazer essa função aí do Gabigol. Ele estava sendo reserva com o Tite, mas com a chegada do Filipe Luiz e a lesão do Pedro, ele assumiu a titularidade, mas foi afastado depois, não foi relacionado para o jogo contra o Cuiabá, né? Novamente ele está afastado desse jogo. E aqui a informação, né? O Flamengo quer contratar 2 atacantes entre Roger Guedes, Cúcio Hernandes e Arthur Cabral. Nomes aí que estão sendo especulados no Flamengo. Esses 3 nomes são os principais alvos do momento, segundo, né, Júlio Miguel Neto. Informação do Júlio Miguel Neto, que o Flamengo está de olho aí, né, nesses 3 nomes aí. O Flamengo vai contratar 2 atacantes entre Roger Guedes, Cúcio Hernandes e Arthur Cabral. Esses são os nomes aí que estão no radar do Flamengo para, quem sabe, né, reforçar aí o time na próxima temporada. É certo que Gabigol não fica no Flamengo, né, isso já é certo. Em 2025 o Flamengo não vai contar com o Gabigol, e com isso já começa ali as especulações, nomes como possível reforço do Flamengo. Segundo informações apuradas, né, pelo jornalista Júlio Miguel Neto, com o atual cenário para a posição de ataque no começo de 25, o clube da Gávea, né, o Flamengo, quer mais 2 atacantes para reforçar o setor ofensivo de Filipe Luiz para a próxima temporada. As opções monitoradas são Roger Guedes, do Al Rayyan, Arthur Cabral, do Benfica, e Cúcio Hernandes, do Columbus. Aqui a informação do Júlio Miguel Neto. Esses são os nomes aí que interessam, que o Flamengo está monitorando para a próxima temporada. O Roger Guedes é um jogador que eu acho muito difícil, né, dele vir para o Brasil agora. Ele tem um salário muito alto lá no futebol saudita, né? Então é um nome bem difícil bem difícil, né, dele retornar agora no momento. O Arthur Cabral não está tendo muito espaço no Benfica, é um nome que pode ser até mais possível, né, de chegar. Arthur Cabral do Benfica, Cúcio Hernandes do Columbus são os principais alvos. O plano é contratar um atacante em definitivo e outro por empréstimo, mas ambos os clubes estão inclinados a negociar apenas a venda de seus jogadores. O Arthur Cabral é um bom jogador, acredito que seria uma ótima opção para o Flamengo, mas o problema é que o Benfica faz jogo duro e só topa liberar Arthur Cabral por uma venda em definitivo. E o Benfica, né, investiu um alto valor no Arthur Cabral, e isso aí pode dificultar essa chegada, né, do Arthur Cabral. O Al Rayyan vê em Roger Guedes, né, uma peça importante, também deve privilegiar um negócio em definitivo, e até possíveis valores foram revelados. É aguardar, né? O Roger Guedes é um ótimo jogador, seria uma ótima opção para o Flamengo. Arthur Cabral também seria uma ótima opção. Vamos ver, né, o que vai acontecer aí nessa sequência. Muitos jogadores desse atual elenco também vão deixar o time. Vai ter uma pequena reformulação, acredito que sim. Alguns jogadores vão sair. Aqui a informação, né, para esse jogo de amanhã, sem Gabigol e a espera de efeito para BH. As opções aí do Flamengo, né, que o Filipe Luiz tem para essa partida de amanhã. Michael é certeza do setor ofensivo, enquanto Plata está praticamente descartado pelo fato de
jogar em Barranquilla, cidade colombiana, cuja logística de retorno para o Brasil é muito complexa. Ainda lutas nos bastidores para ter Bruno Henrique na partida de amanhã. Quem sabe se conseguia ser feito suspensivo para ele jogar. Mas o Flamengo tem muitos desfalques para essa partida de amanhã contra o Cuiabá, né? Muitos desfalques mesmo. E o Felipe Luiz vai quebrar a cabeça ali, né, para montar o time. Mas é isso, nação. Deixe sua opinião aqui nos comentários. O like vai estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.